baixo relevo. A lei que diz. Então, viu? Mas a verdade é o seguinte, foi modificada a lei exatamente por isso. Teve algumas sugestões, inclusive, do Detran, teve sugestões de especialistas no assunto. Eu faço lei, eu sou advogado, eu não sou engenheiro. Né? E aí foi colocado embaixo da lei. Tem algumas máquinas no mercado, né? Inclusive diversos projetos foram apresentados na casa, que é possível marcar todas as peças. E aí é o seguinte, aquilo que não foi possível marcar deve estar fora do mercado. Né? Porque o que nós temos que garantir aqui é a segurança, dois tipos de segurança. A segurança pública e a segurança no trânsito. Né? Para não comprar uma peça que seja defeituosa. Inclusive também. Aí tem a Secretaria da Fazenda. Você pode até restringir o próprio mercado. Exatamente. Inclusive tem que ser vendido com nota fiscal. Aí é um problema da Secretaria da Fazenda. Ou pode ser inclusive municipal. Quer dizer, a fiscalização, evidentemente, que é do Detran. Agora, nosso objetivo é evitar roubos e furtos de veículos. Né? Agora, não é nem o incentivo nem o incentivo. Nós entendemos, eu enquanto deputado estadual, eu não posso acabar com o comércio, né? Porque isso a Constituição determina que é no âmbito federal. Né? Inclusive teve lá a CPI, tem discussão, tem projeto, inclusive do senador, se não me engano, Romeu Tuma, de São Paulo, até fui lá falar com ele também, né? Pedi sugestões sobre a lei aqui já há algum tempo atrás, tendo em vista a CPI. Agora, é algo bastante polêmico. Né? Primeiro, tinha pessoas que entendiam que não deveria existir o desmonte. Nós não estamos proibindo o desmonte, nós estamos regulamentando. Nós queremos acabar com o crime. Certo, antes de a gente abrir essa discussão, eu quero ouvir também a opinião nesse sentido, do Orlando, exatamente como é que agem, né, os seguradores nessa questão. Né? Como é que entra essa discussão para vocês? Boa tarde a todos. Parabéns, deputado Vanderlei, sobre essa lei. E eu digo que realmente a coisa mais importante é o consumidor. Nós somos o Sindicato dos Corretores de Seguros, representamos uma classe de corretores de seguros que prima pela defesa e interesse dos segurados, que na realidade são os consumidores finais. Eu vou colocar aqui uma pimentinha, tá? Nesse molho. Porque acontece o seguinte, nós vamos colocar o nosso amigo Veríssimo falou uma coisa de baixo relevo, mas hoje existem tecnologias que até que um grão de arroz consegue colocar a identificação do carro desde que ele começou até o final. Tá? Aliás, isso bombardeado já devia ter saído da fala. Isso que eu, como presidente do sindicato, eu estou aqui para isso. Perfeito. Eu quero saber que o doutor já me deu uma informação que existe no mercado. Agora tem que ver esse mercado, quanto custa, porque não adianta o doutor falar para mim, eu chegar lá, o cara falar, essa não é essa que você está falando aí, o cara falar que custa 20 mil reais, e aí? Perfeito. Mas deixa eu complementar aqui, posso complementar? Claro. Então acontece uma coisa, mas nós temos que ver aqui uma coisa muito importante, que é a segurança veicular. Essas peças que vão ser aproveitadas, será que são boas para ser utilizadas no veículo? Ou nós devíamos ter uma coisa muito importante, que é o seguinte, ter uma certificação dessas peças, um órgão certificasse essas peças, para poder colocar no mercado essas peças serem vendidas. Que há muitas peças que não podem ser, em hipótese alguma, colocadas num veículo, porque a segurança fica prejudicada e aquela pessoa pode... O consumidor não é mecânico, né? O consumidor não é mecânico. Então nós temos até, inclusive, o nosso sindicato, que mandou um projeto para ser avaliado, que era um pátio com certificação, que nos outros países do mundo já está mais avançado. As peças são recuperadas dos desmontes e são colocadas à venda com toda a garantia, com toda a segurança e com toda a certificação. Então, esse é um ponto para o deputado pensar nisso. Tá? Temos peças certificadas para o consumidor, em hipótese alguma, ser prejudicado. E não acontecer um mal, um dano, um acidente nesse consumidor. Sim, okay? Até porque é uma legislação concorrente, né? O consumidor pode ser estadual, municipal e federal. Exatamente. Olha, eu preciso para o intervalo rapidinho, mas vou deixar já... o doutor Ciro quer comentar exatamente isso que foi colocado? De autopeça. Na questão de autopeça. Conceito de autopeça. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já. Voltamos com Agora é Lei, hoje falando sobre a lei dos desmanches. E no intervalo é muito bom, porque a gente faz outro programa aqui, mas eu tenho duas questões que são muito importantes, doutor Ciro. Primeiro, você falou do conceito de autopeças. O que é autopeça? Na minha opinião,
Nós temos que fazer uma divisão. A autopeça é aquela peça que está colocada no veículo com a finalidade própria da utilização para o fim do veículo. Quer dizer, para ele andar. Exato, é o fim do veículo. Agora, você tem, por exemplo, peças do veículo que não são autopeças. Vou dar um exemplo. Quando você abaixa o vidro ou levanta o vidro, aquelas pecinhas que são colocadas, essa peça de plástico, na minha opinião, isso não é autopeça. Certo, isso que eu Aí você queria vai dizer, saber. mas a lei é defeituosa porque ela não definiu o que seja. Pouco importa. O que importa é que é o único estado do país que tem uma lei que regulamenta o desmanche, é a nossa, é a lei do nosso deputado. É a única que tem. É o primeiro, é um passo que foi dado. Agora, vai ter que amanhã Claro, vai ter que regulamentar ter isso, adequações, talvez um decreto que diga o que é autopeça e o que é acessório e o que não é nem autopeça nem acessório, é componente. É que são Vamos ter que chegar a isso, conceitos que tem que ser determinados, né? colocados. Meus Se você parabéns. pensar, tem até pecinhas que você nem enxerga direito no Isso, carro. e tem Manuela, Manuela, olha, Manuela, e- pode dizer Ah, mas isso aí não... Não, isso não mas- pode não, nem não. Mas, ser deputado, se classificado chega como um, vamos dizer, chega um policial. Ele chega lá, tá lá com aquele painel no chão. Ele chega e fala, por que isso aqui não está marcado? Eu vou falar para ele, ó, porque isso aqui não pertence a autopeça. Mas por isso que você vai ter que ter um regulamento disso daí. Então, por isso que Dizer eu o estou que é hoje. o Por E o isso que policial hoje, vai a ter gente que Você ser tá falando em preparado para painel, atender Você isso. fala em painel. E o banco? E o banco? O encosto? Exatamente. E a pala que fica em cima Mas- da proteção do sol? E o espelhinho Mas que tá lá? eles Isso são entendem, eu já autopeças. conversei com vários deles, doutor. Eles entendem isso que eu estou falando para o senhor. Porque Ele a lei é achar um omissa. pneu. Porque a lei é omissa. A lei não fala nada a respeito. Agora, eu faço uma Então você pergunta. tem que disciplinar E o amortecedor? É. Como é que O amortecedor. você sabe, como é que o amortecedor É. você sabe Se se tá tem bom boas ou se não tá condições ou não? bom. É, Por isso que eu exatamente. digo exatamente que tem que ter uma certificação. Não, e Sim, tem aí outra a Associação coisa. Brasileira de Normas Não, Técnicas. eu acho né? que Não é você a abre a VNT. discussão, É. você abrindo a discussão, você gera novas ideias. Até porque aí entra Coisas já que a podem questão do surgir lá de consumidor. cima Se o pra cá. amortecedor está não O ano vai principal é o responder. A seguinte, pessoa nós quando vai, temos uma quando vai lei comprar, hoje. o mecânico... Esse eu acho que é o geralmente- fator Peraí, gente, um de principal. cada vez, senão a Eu acho gente que é vai... o seguinte, ninguém pode dizer hoje que o carro é furtado, ou o carro é roubado, ou é motivo de estelionato, apropriação indébita, e ele vai para o desmanche. Quer dizer, o desmanche não é o logrador de carro furtado, porque ele está regulamentado. E agora o segundo passo vai ser esse. Vamos dizer o que é autopeça, o que é acessório, o que é componente. O banco, o que é o banco? O banco é componente? O banco é acessório? Autopeça que ele não é. Meus E parabéns. isso que o Orlando falou aqui Isso é que eu uma grande queria. verdade. E o Isso é uma amortecedor? regulamentação, como foi E o foi fecho de registrado molas? isso. Tá? A mola está com aquela boa pressão que ela deve ter? Isso eu acho que com o tempo nós vamos resolver. Não, e a própria Mas o situação- primeiro caminho é esse. Claro. Quer dizer, ele não está virgem. Aliás, você estava virgem. Agora não está você mais. está Tá mais. Não, e tem a questão do consumidor. Aquilo que eu falei, o consumidor não quer saber se a peça é roubada, se não é, de onde veio. A gente quer preço. Isso, a gente vive essa realidade. E tem outra coisa. Se você coloca uma peça roubada no seu carro e de repente descobrem, você é receptação. Receptador. Né? É Então, a em gente tese, fica né? Em tese, em né? tese, mas de Mas vai certa dar forma, trabalho. pro Vai consumidor... aborrecer. Exato, vai Em dar uma tese, dor de mas cabeça. ele comprou no local adequado, tem nota fiscal em Aí tese. você denuncia o desmanche, você corre outros riscos, porque denunciou o desmanche. Se o desmanche agiu de forma ilegal, é claro que o dono do desmanche não é nada legal. Agora, você quer Né? ver um Tem exemplo? O outros para-choque conceitos. do veículo, que é fundamental. Inclusive, ou seja, no choque frontal, ou seja, no choque traseiro. Não é autopeça. Para-choque não é autopeça. Você vai em qualquer lugar. Na Duque de Caxias aqui, você Você compra compra para-choque. para-choque, é verdade. E não tem número, não tem nada, tem lá. Você pode comprar um para-choque de plástico, de ferro, de aço, você compra. Mas- Ele não é autopeça. mas- Então, esse vai ser, Veríssimo, vai ser o próximo passo. A E regulamentação você vai ter mesmo. que lutar. E o deputado está aqui para ajudar você, viu? E vai discutir Deputado, essa esse é o próximo categoria. Deputado, é isso mesmo que eu queria. Hoje eu estou aqui para isso, para ter um esclarecimento sobre isso daí. Porque a preocupação nossa, das pessoas que trabalham honesta, que ligam para a gente... Tá? Os que desonestos não vão são sobreviver, 600, Veríssimo. são Isso tá 600, claro. são 600 comerciantes, né, que são cadastrados no Detran, que têm os seus documentos, que trabalham com suas famílias, com todos. São pessoas que ligam para mim preocupado do pão de cada dia deles e falam: eu tenho 10 anos de comércio, o que eu vou fazer com esse monte de coisa? Eu tenho 1 milhão aqui, eu vou ter que jogar tudo fora para sucata. Na verdade, a regulamentação tem que... Tudo trazer que eu todos fiz os praticamente detalhes. na minha vida está É um aqui. decreto. Claro. Exatamente. Fala, Ângelo. Não tem a lei, tem o decreto, tem a portaria do Detran, tem tudo isso. Se o Detran está autorizado, evidentemente ele pode emitir portaria para Pode, regulamentar. pode, as sem ações. Claro, dúvida. ele vai ter que É fazer isso que eu isso. queria saber do senhor, Existem, deputado. existem Muito obrigado. dúvidas, deputado, por exemplo,